Olá, esse é o Café com Sêmio de número 201 e o tema vai ser a bússola de Jack Sparrow e o seu amor pela medicina. Esse é o tema de hoje. A bússola de Jack Sparrow e o seu amor pela medicina. Eu já falei um pouco disso há um tempo, mas vou voltar a falar hoje. E tem um pouco a ver com o fato de ter um intervalo muito grande entre os dois, o último Café com Sêmio, que foi 200, e esse 201, né? A verdade é que eu tô de saco cheio de internet. Não sei se vocês estão também, né? Eu tô de saco cheio de rede social, de saco cheio de Reels. Esse troço é uma porcaria. Eu pego a rede social para ver, me prende minha atenção. Quando eu vejo, eu tô vendo artista sendo flagrado não sei aonde, tô vendo gente andando de bicicleta de cabeça para baixo, tô perdendo tempo com pegadinha. Então, de fato, a rede social é uma coisa que prende a sua atenção, né? Então, eu tô tendo que lutar com isso também, porque às vezes eu fico 15 minutos assim vendo um monte de besteira na internet, né? E eu fiquei de saco cheio mesmo. Então, boa noite, JV Silva. Então, assim, eu tô de saco cheio mesmo, assim, de Instagram, dessas coisas, assim. Aí, por outro lado, eu também sei que eu me comunico com muita gente por aqui, mas, enfim, tá sendo um esforço danado gravar os cafés com sêmio, os cafés com sêmio. Eu gravava uma vez por semana, do 200 pro 201 deu mais de um mês, mas eu queria pegar e aproveitar o filme do Piratas do Caribe, do Jack Sparrow, e falar um pouquinho sobre o amor pela medicina, né? Quem já viu... E por que tem a ver, né, o fato de eu estar de saco cheio de internet, acho que vocês estão também, no final das contas, né, com esse tema de hoje. Porque o nosso íntimo sempre aponta para algum lugar, né? E aí, essa que é a ideia da bússola do Jack Sparrow. Jack Sparrow é o pirata do Piratas do Caribe, né? Um dos piratas, que é interpretado pelo Johnny Depp. Então é um personagem que ele é muito caricato. Aliás, a história do filme é interessante, porque era pro Jack Sparrow ter um papel secundário no filme. O filme é inspirado num livro, né? Numa lenda, que é a lenda do Davy Jones, né? De um navio que foi visto pela frota britânica nadando contra o vento. Então isso teve essa descrição real, em 1800, 1700, enfim. Mas aí o Jack Sparrow, pela interpretação do Johnny Depp, ele virou ali o protagonista do filme. E tiveram outros filmes do Piratas do Caribe, também com Johnny Depp na frente. Enfim, foi um sucesso durante anos, mais de 10 anos, se bobear, quase 20 anos. E o Jack Sparrow, ele tinha uma bússola, né? Uma bússola que tinha um poder mágico, que ela apontava não para o norte, como as bússolas que a gente conhece, mas ela apontava para o que a pessoa mais queria, né? Mais desejava na hora. Então, durante um tempo, a bússola... enfim, essa bússola estava com Jack Sparrow, mas quem pegasse essa bússola, a bússola apontava para o que a pessoa mais desejava. E é interessante porque no início o Jack Sparrow tinha que se livrar de uma maldição e a bússola estava apontando para o caminho, né, para um baú, sei lá, que livraria dessa maldição. Quando ele se apaixona ou se encanta pela Elizabeth Swann, a bússola passa a apontar para Elizabeth Swann, né? Tem um determinado momento engraçado que ele está cansado, enfim, quase morreu, que a bússola aponta para uma garrafa de rum, né, que era o que ele queria, que é a bebida lá, enfim, do filme que os piratas, e historicamente também é a bebida que ia nos navios que os piratas bebiam, sei lá, os marinheiros, enfim. Então, quando a gente fala de para onde aponta a nossa bússola íntima, né, a gente inevitavelmente também vai ter que pensar em como é que a gente vai fazer para chegar lá, né? Que é a bússola que faz isso, né? Aliás, a bússola faz isso. A bússola aponta, ela não traz a coisa, né? Então a bússola vai apontar para onde você quer, vai apontar para garrafa de rum, para o baú lá amaldiçoado, para a mulher amada, para Elizabeth Swann, ou vai apontar, enfim, vai ficar apontando para onde você quer, mas não te leva até lá, né? Você vai ter que ir até lá. E a primeira reflexão em relação a isso é
para onde a sua bússola aponta, né? Se você pegasse a bússola do Jack Sparrow, para onde que ela iria apontar? E para onde essa bússola vai apontar tem muito a ver com o que você de fato vai realizar ou realiza na medicina, né? Porque é isso, né? Se a sua bússola está apontando para um lado, né, que não tem nada a ver com a sua vida de estudo, com o seu rigor na faculdade, com a sua relação com as autoridades presentes no mundo acadêmico, né, com o objetivo de aprender medicina, a faculdade de medicina ela vai ser secundária na sua vida, né? E se a faculdade de medicina ela é secundária na vida de um estudante de medicina, é muito provável que esse estudante de medicina passe a endereçar à faculdade de medicina todos os seus problemas, né? Porque é tipo uma geladeira no quintal, né? Você imagina uma geladeira no gramado, assim. Ah, não, tudo bem, a geladeira no gramado ela serve para você beber alguma coisa gelada enquanto se você estiver ali no gramado, mas assim, dá para tentar explicar, né, a geladeira no gramado, mas não é o lugar dela, né? É esquisito, né? Você pensar assim, numa geladeira no gramado. Você fica justificando, arrumando, sei lá, de repente até bota ali um guarda-sol em cima dela para não molhar, mas não é o lugar da geladeira. A geladeira ela tem um lugar para ficar. Então, um estudante de medicina que não tem a bússola íntima apontada para o caminho que vai torná-lo um profissional, ele fica igual a geladeira na grama, né? Ele fica ali meio deslocado. Isso é um problema, porque o amor à medicina, que é uma coisa que a gente escuta muito, né? A gente vê aí. Eu tava começando a live dizendo que eu tava de saco cheio de internet, né? E eu tô mesmo de saco cheio. Vocês também estão, fala a verdade. Quem estiver me vendo aí ao vivo, comenta. Vocês estão de saco cheio também, eu sei. De rede social, de internet, é uma falação. As pessoas querem publicar para chamar atenção. É uma mentirada danada. É uma superficialidade acadêmica danada. Então, assim, uma hora eu acho que todo mundo vai enjoar. Enfim. Por isso, já expliquei aqui no começo, por isso que eu tô com tanta dificuldade de gravar os cafés com semi, porque eu tô de saco cheio mesmo, assim, sei lá. Bom, mas enfim. O que eu tava falando, que eu não lembro? Tava falando perdi aqui a linha do raciocínio. O que eu tava falando? Alguém lembra? Eu tava falando da geladeira do gramado, da obsessão, da bússola íntima, É isso. Bom, o amor, né? Todo mundo fala muito de amor à medicina, aí o pessoal fala aí dos mediciners, né? Que tiram foto ali de estetoscópio no pescoço, com um terço na mão. Mas se o amor à medicina ele não é real, né? Ou seja, a sua bússola íntima não aponta para isso, o estudante de medicina vai ficar meio capenga, né? E como que você mede, aqui já chegando ao final da live, como que você mede o seu amor a algo, né? Como é que você sabe que você ama alguma coisa? Como é que você sabe que a sua bússola íntima está apontando para aquilo de fato, né? Porque você pode falar assim, poxa, mas tem um monte de coisa que eu fico pensando, eu gosto de um monte de coisa, minha bússola cada hora aponta para lá, assim, como é que você sabe que a sua bússola íntima está apontada para algum lugar? Você sabe que você ama algo pelo quanto você se sacrifica por aquilo, né? É exatamente assim. Quando se fala muito de amor e não sem nenhum sacrifício, né, não é amor, né? É qualquer outra coisa. Talvez seja ali um encantamento pelo externo da coisa, né? A pessoa se imaginar um dia médico ajudando as pessoas, a pessoa se imaginar num papel de destaque, né, de caridade, enfim. Aí fica se imaginando no sofá, mas na prática não se transforma naquilo que é de fato ser médico. Então, você vai medir o seu amor pela medicina pelo quanto você vai se sacrificar pela medicina. E como é que você sabe o quanto você está se sacrificando pela medicina? Com base no quanto você está se sacrificando pelo que você tem que fazer agora pela medicina. Por exemplo, se você está no primeiro período, você não vai amar a medicina daqui a 6 anos, quando você se formar. Você tem que se sacrificar agora, que é estudar anatomia. O quanto que você se dedica ao estudo de anatomia? Se você não se dedica a isso, se você não se sacrifica para se dedicar a isso, você não ama a medicina. Você está encantado com uma ideia, igual uma bolha de sabão, assim, que é muito brilhosa, ela é muito bonitinha, mas ela estoura, entendeu? Então, o quanto que eu,
com 20 anos de formado, sei se eu vou amar, se eu amo a medicina. Pelo quanto eu me sacrifico, ouvindo os meus pacientes e colhendo uma boa história, enfim, e dando retorno a esses pacientes, né? Dando o meu tempo para eles, né? E como professor, me preparando para as aulas e olhando individualmente para cada aluno, né? Com um carinho paternal. É isso. É assim que eu vou medir o meu amor pela medicina hoje. Tá? Você que está no internato, como que você vai medir o seu amor à medicina? Você vai medir com base no quanto você é capaz de se sacrificar pela carga horária, pelo que os professores e preceptores te pedem, quanto que você se sacrifica fisicamente, no sentido de usar a roupa adequada, chegar pontualmente, sorrir, executar o que é ordenado, né? O quanto você é capaz de abrir mão de prazeres imediatos por aquilo, né? Enfim, não dá para ter vida de astro de rock, né? Sextou, segundou, né? Sextou, sabadou e domingo. Domingo já é aquele dia mais triste, porque no dia seguinte começa o internato de novo. Se você tem aquele alívio por entrar de férias, assim, tem alguma coisa estranha, tá? Essa vida aí, sextou, segundou, ela é estranha. Normalmente ela é uma desordem da bússola íntima, que não está apontada para um lugar muito direcionado, né? Ela fica ali, né, sambando para lá e para cá. Então, em resumo, né, a bússola do Jack Sparrow, ela apontava para o que ele mais desejava, né? E, de certa maneira, se você não se sacrifica pelo que você tem que fazer agora pela medicina, no caso do aluno se submeter à faculdade e estudar, e você diz que ama a medicina, não há amor para a medicina. A sua bússola íntima tá apontada para outro lado. Né? Você até tá querendo, né, de dizer que você quer ser médico, que você gosta da medicina, mas não é real. Não é real. Então faz um exame de consciência profundo, né? Faz um exame de consciência importante envolvendo, né, para onde aponta a sua bússola. Né? E outra também Oi, a Mariana. Então, eu tava explicando do Café com Sam, tá fazendo falta. Obrigado pelo carinho, né? Eu tô de saco cheio de internet. Assim, tô sendo sincero. É como eu já falei, vocês estão também, né? Sei lá. Tem meses aí, tem semanas que eu não gravo, mas eu tenho que gravar mais. Porque são assuntos importantes. Eu tinha outro para gravar hoje. Eu vou gravar semana que vem ou essa semana ainda, que é sobre respeito e cordialidade. Eu preciso gravar esse. Mas enfim, então faz um exame de consciência profundo, real, sobre para onde está apontando a sua bússola, né? E o que você precisa fazer para ir nessa direção. E se sua bússola está para lá e para cá, dá para controlar. A gente escolhe isso, a gente educa a nossa vontade, né? Como? Primeiro, se aproximando de quem de verdade, de quem de fato já está mais organizado e ordenado que você, né? Essa é a principal dica, né? Como que eu faço então para melhorar? Se aproximando de quem já está melhor, né? E começa a imitar essas pessoas, né? Imita quem está melhor do que você. Esse é o caminho. Se você está desordenado e tem já um grupo de alunos que estão mais ordenados, conviva com eles, né? Imita, que você vai perceber que você vai passar a gostar do que eles gostam. Você vai passar a querer fazer do jeito que eles fazem. E você vai mudar, né? Essa virada de chave, né? Esses alunos que às vezes falam, caramba, virou minha chave, é isso. Dá para virar a chave, dá para conseguir educar a própria vontade e passar a querer o que as pessoas querem, né? O que as pessoas boas querem. Primeiro você tem que querer o que as pessoas boas querem. Depois você vai começar a querer o que as pessoas boas querem. Beleza, galera? Um abraço a todos e até o 202. Tchau.